Salve, salve, moçada, senhoras e senhores, meninos e meninas, homo sapiens de todas as espécies, gêneros e grau que existem. Meu nome é Moisés Gama e, bom, todo mundo já quis ter um aquário dentro de casa. Eu não conheço ninguém até hoje que fale assim, aquário é ridículo, aquário eu nunca pensei em ter. Porém, por uma falta de informação de forma clara, de forma objetiva, as pessoas acabam criando uma imagem totalmente negativa do aquário, acham que é uma coisa complicada, que dá trabalho, que tem que esvaziar, limpar e lavar e fazer tudo. Porém, com o passar dos anos, aí o aquarismo evoluiu muito e hoje em dia a gente tem materiais de primeira qualidade, filtros, areias especiais, aquecedores automáticos, a gente tem tudo para facilitar a vida do aquarista ou da pessoa simplesmente simpatizante por aquário, né? E você tem pessoa que quer fazer um aquário hoje, que tem aquela noção, aquela simples noção básica de que é um quadrado cheio de água com um peixinho dentro. Ela não tem opções, porém as opções são, digamos assim, não muito objetivas, porque primeiro ela vai falar com o vizinho, com o amigo, que é um ignorante, que não entende de aquário, que vai chegar e vai falar que está querendo montar um aquário, está querendo colocar um aquário dentro de casa. O cara vai chegar e vai falar que aquário é complicado, que aquário dá trabalho, que aquário tem que tirar tudo, tem que lavar, que peixe morre facinho, que isso, que aquilo, já vai dar uma desanimada na pessoa, né? Só que, no entanto, essa pessoa nunca teve um aquário na vida, ou se teve, não foi bem instruído e acabou se dando mal, o aquário acabou não indo para frente. E o segundo passo é você ir procurar um aquarista, uma pessoa que já tem aquário. O problema desse tipo de pessoa é que ela tem muita informação dentro da cabeça, que para ela é normal, para ela e para uma conversa com outro aquarista é normal. Porém, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não é do ramo, digamos assim, é um boom de ideias na cabeça, palavras estranhas que não dá para você entender direito. Então você vai falar com o aquarista, o cara vai chegar para você e vai falar, e daí, já definiu fauna e flora? E daí, qual vai ser a litragem? E daí, você tem que saber que o ciclo biológico demora 31 dias, vai por substrato fértil, o filtro bom tem que fazer as 3 etapas de filtragem, e blá 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 blá. Para ele isso é normal, ele vai estar falando da maior naturalidade, tipo, ele digamos, nem tem culpa de estar falando aquilo, mas para uma pessoa leiga é complicado, você vai pensar, tudo isso, tão complicado assim? E acaba desistindo também, né? Ou acaba já entrando com o pé atrás para ter um aquário. A terceira opção, claro, é você ir em uma loja, procurar um lojista que você imagina que seja um profissional treinado para destruir no caminho certo. Porém, em 90% dos casos, não em todos os casos, o lojista ele quer o quê? Vender, vender e vender. Então, para ele, tanto faz o equipamento que você está levando, o peixe que você está levando, desde que você leve. Então, quanto mais, melhor. Então, assim, para ele não faz se você vai levar 10 peixes para pôr dentro de um cubico, porque se o peixe morrer, ele vai pôr a culpa em você, que você vai voltar lá, e você vai comprar mais peixe. E o bolso do cara engordando. Então, assim, você fica meio que no mato sem cachorro. E às vezes você vai procurar uma informação na internet, você olha aqueles longos textos com palavríssimas difíceis pra caramba, que você não entende também, você acaba desanimando, você olha aquele puta texto desse tamanho e você fala, porra, eu nem vou ler isso aí. Entendeu? Então o que eu vejo que falta? Assim, tem vários vídeos já ensinando, mostrando como fazer o aquário, como montar, como manter, porém uma linguagem meio assim que para um leigo no assunto fica meio estranho. Então o que eu quero passar no vídeo que vai se seguir aí é como você montar seu aquário, como você conseguir manter seu aquário de uma forma correta, como você economizar uma boa grana e como você fazer toda a manutenção, enfim, você ter um aquário ali e conseguir manter o seu aquário dentro de casa. Não quero ficar famoso, não quero que 1 milhão de pessoas vejam meu vídeo, a única coisa que eu quero com isso é evitar que peixe sofra, porque peixe sofre, sente frio, sente medo, sente fome. Ele não tem escolha, ele está dentro daquela gaiolinha de vidro, ele tem que ficar ali. Se ele pudesse escolher, ele ia estar no rio, com certeza. Tá? E também, digamos assim, que cada vez mais pessoas entrem no aquarismo. Porque quando mais pessoas entram no aquarismo, não só no aquarismo, mas qualquer ramo, o aquarismo cresce, o aquarismo crescendo, mais pessoas vêm para o ramo cada vez mais, preços em lojas começam a diminuir, começa a se ter mais facilidade de se encontrar produtos em lojas, então acaba que todo mundo ganha. Tá? Então é isso aí, moçada. Você que pensa em ter um aquário um dia, recomendo que assista o vídeo.
E se você quiser recomendar o vídeo para alguma outra pessoa que tem essa imagem errada de aquarista, de aquarismo, de aquário gaiola de vidro, aquário palha, aquário dá trabalho, recomendo o vídeo para a pessoa aí que eu vou estar tentando passar aí um passo a passo de como você ter, como você manter e como você economizar aí uma boa grana na hora de montar o seu aquário. É isso aí. Isso aí, moçada, então eu estou aqui no lugar onde eu vou montar o aquário. Estou sem espaço lá na minha sala de aquários, então eu vou montar aqui fora, pois vai ser montado só para o vídeo mesmo. E vamos aí na montagem passo a passo. Só lembrando vocês aí que meu intuito aí de fazer o vídeo é estar difundindo cada vez mais aí o aquarismo. Talvez eu nem seja uma pessoa capacitada a fazer um vídeo aí de passo a passo da montagem de um aquário, mas digamos assim, tem muita gente mais capacitada do que eu, mas estou aqui, digamos que lutando aí pela causa. Você aquarista aí que se julga aí o mais experiente, que quer criticar meu vídeo, que quer achar que eu estou errado, que quer entrar com ideias novas, faz um vídeo você. Faz um vídeo você aí difundindo aí o teu trabalho, aí, difundindo o que você faz, seus aquários, para depois vir criticar o meu vídeo, tá? Porque falar todo mundo fala, mas fazer são poucos, né? Então é isso aí, vamos aí mostrar passo a passo aí do aquário que eu vou estar montando para vocês de uma forma simples e básica, aí, de um aquário bem básico. Lembrando aí que existem vários aquários, né? Aquário marinho, água doce, ciclídeos, plantado, nano, existem vários e vários aquários. Digamos que dependendo da variedade de aquário que você vai montar, você tem que começar desde já do começo, pensando desde o tamanho do aquário até o substrato, tudo. Mas o aquário que eu vou montar aqui é um aquário bem básico, tá? É um aquário que dá pra você, digamos assim, criar a grande maioria dos peixes aí tropicais que a gente tem aqui disponíveis. Então assim, é um aquário, digamos, mais básico, que não vai ter nada assim específico para uma certa espécie. E você vai poder criar praticamente todos os peixes aí dentro dele, ok? Então vamos lá, moçada. Bom, então primeiro de tudo, o que você tem que escolher? Você tem que escolher o local do aquário, não pode ser em qualquer local. Na verdade é assim, se você colocar em qualquer local, em locais não recomendados, você pode ter problema dos peixes se assustarem, pularem para fora do aquário, causar um estresse maior. Então, o que é recomendado? Um lugar da sua casa onde não bata luz solar, a luz solar não pode bater diretamente no aquário, tá? De preferência longe de portas, ou de janelas, ou de alguma coisa que possa venha bater, que venha abrir, digamos assim, de supetão, que os peixes se incomodam bastante também. E assim, isso aí já é uma questão mais pessoal minha, de preferência não colocar o aquário de frente com a televisão, porque digamos assim que a iluminação da televisão, numa hora de madrugada aí que você está assistindo aí algum filme, alguma coisa, ela vai, digamos, interferir não no sono, mas no descanso dos peixes. Os peixes vão se sentir muito atraídos por aquele brilho que está ali, constantemente se mexendo e tal. Então, se você puder colocar na mesma linha da televisão e não de frente, também é um local bacana. Tem que ser um local ali de pouca circulação de pessoas, que não, digamos assim, não pode ser um corredor também, que vai passar muita gente, porque também os peixes podem se assustar, vir pular para fora do aquário. E no mais é isso, né? Um piso bem firme, obviamente, um lugar que não chacoalhe muito. E essas sim são as recomendações mais ou menos do lugar onde você vai ter que deixar o seu aquário. Muitas vezes o aquário não pode ficar exatamente onde a gente quer, exatamente onde ele deveria estar, para o nosso gosto, obviamente. Mas a gente tem que fazer as coisas pensando no peixe, pensando no morador do aquário. Tentar conciliar, digamos, um ambiente melhor para o peixe e o melhor lugar para o aquário vai ficar, mas sempre pensando no peixe, no bem-estar e na saúde do peixe, afinal quem vai morar ali é ele. Bom, definido o lugar aí do aquário onde vai ficar na sua casa, o importante é saber sobre o que o aquário vai, qual é o móvel, qual é a bancada, até então prateleiras para aquários pequenos, né? Mas é importante saber aonde esse aquário vai em cima, porque a gente tem que lembrar que esse aquário é muito pesado. Um aquário de 100 litros pode chegar a pesar aí 120, 130, 150 quilos, tá? E se não estiver sobre uma base firme, a base cedendo, o vidro não cede tanto, porque ele quebra antes de ceder, ou seja, ele estoura, né? Então assim, é muito comum acontecer da pessoa levar o aquário para casa, colocar em cima de um móvelzinho sem vergonha, encher d'água, o móvel não aguentar e o aquário quebrar o fundo.
Então, seja onde for que você vai colocar, você tem que certificar que o móvel é forte, que o móvel aguenta, que o móvel não balança, que o móvel realmente vai aguentar o peso do aquário, que pode ocasionar um acidente muito grande. Tá? Então eu vou estar mostrando aí pra vocês. Deixa eu ajustar minha TechPix aqui. Tá mostrando aí pra vocês o móvelzinho que eu vou montar que eu vou estar montando o aquário. Um móvelzinho bem simples, de MDF, uma pintura emborrachada, um armarinho interno aí para guardar bugiganga. Em outra ocasião poderia até ser também para o filtro, mas não é o caso, porque a gente vai usar um filtro traseiro na montagem, tá? O aquário é um móvel bem firme, não balança, tá? Ele já tem aqui essa moldurinha que vai esconder o fundo do aquário. E o mais importante de tudo é o isopor antes de colocar o aquário, entre o móvel e o aquário. Por que o isopor? O isopor ele vai nivelar ali se tiver alguma imperfeição, e ele vai também, digamos assim, que ele vai ser um amortecedor entre o vidro do aquário e o móvel. Às vezes passa um caminhão pesado na rua, às vezes dá um raio, aquele que treme a casa da gente, isso aí pode quebrar o fundo do aquário se não tiver o isopor. Para quem não gosta de usar o isopor, dá para usar aquela borracha EVA também. Que essa borracha EVA é bem bacana, a única diferença é o preço. O isopor você vai pagar R$1 para pôr no aquário desse, e o EVA você vai pagar na faixa dos R$10. Lembrando que o EVA tem que ser um EVA grosso, no mínimo 10 milímetros, tá? Se colocar EVA fininho ele não vai funcionar. Então tá aí, esse aqui é o móvel aonde eu vou montar o aquário em cima. Ele é um móvel de MDF, tem uma coluna de metal aqui, e então assim, ele é um móvel bem firme, bem travado. E aqui em cima que vai ser montado o nosso aquário. Tá aí então, moçada, o aquário já está sobre o móvel, um tanque de vidro, na verdade. E esse aquário aqui é um aquário de 70 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura por 50 centímetros de altura. É um aquário de 140 litros, tá? É um aquário, digamos assim, muito bom para quem vai começar no aquarismo, tá? O pessoal que erra muito começando no aquarismo, ele começa com um aquário pequeno, um aquário de 20, 30 litros. Isso, digamos que não que seja totalmente errado. Só que quanto menor o aquário, menos estável ele vai ser. Menos estável ele sendo, é mais difícil de cuidar. Ou seja, num aquário de 30 litros, qualquer sujeirinha do peixe, qualquer coisa assim, já vai alterar o padrão da água. Já num aquário maior, obviamente você vai colocar mais peixe, mas a água se mantém mais estável quanto à mudança de temperatura, mudança de pH, os níveis ali de amônia, de nitrito, que eu vou estar explicando mais pra frente. Então assim, quer começar no aquarismo, começa com o pé direito, começa com um aquário de no mínimo 130, 140 litros. Tá? E esse aquário aqui é de 140 litros, feito em vidro 6 milímetros, tá? Um preço razoável para você pagar num aquário desse aqui, somente o tanque é de 200 a 250 reais. Mais do que isso é um absurdo, e menos do que isso, comece a desconfiar da qualidade do trabalho da pessoa. Tá? O aquário, em relação ao tanque do aquário, o pessoal que não conhece normalmente que é um aquário aí de 1 metro de altura, 1 metro e tanto de altura. Dois motivos para não se ter um aquário tão alto. Primeiro, um aquário de 1 metro de altura você não vai conseguir colocar a mão para fazer as manutenções, até mesmo para montagem. Tá? Segundo, no aquário, quanto mais alto, o vidro tem que ser mais grosso. Um aquário de 1 metro de altura você tem que usar no mínimo um vidro de 20 milímetros. Isso deixa o aquário pesado e extremamente caro. Tá? Então assim, o aquário, uma medida boa, 50 centímetros é uma medida boa, tá? 60 centímetros ainda dá, porque é uma medida que você consegue colocar a mão dentro, mexer, fazer o que for. E já mais do que isso já complica um pouco, porque você não vai alcançar a mão, a iluminação não vai penetrar muito bem, então tem todos esses poréns, tá? Não importa tanto a largura, não importa o comprimento, mas a altura, vamos tentar manter aí entre 40 e 50 centímetros, que é uma altura boa. Dá para fazer menor, dá para fazer maior, mas é uma altura bacana aí para você estar começando, entre 40 e 50 centímetros. Montar um aquário é uma coisa extremamente fácil. Exige um pouco de paciência, um pouquinho de estudo, um pouquinho de você estar vendo aí como é feito, mas é uma coisa extremamente fácil. Porque numa vidraçaria, você compra já esses vidros todos cortados exatamente na medida. Chegou em casa, é questão de colar e mudar.
usar um silicone de boa qualidade, próprio para montagem de aquários, tá? E não tem muito segredo. Conheço pessoas já que nunca montaram nada na vida e conseguiram montar um aquário e tá lá. O único que você não pode ter é, digamos assim, uma preguiça, uma falta de persistência ali. Se você quiser, você realmente consegue. Eu tenho vídeos aí relacionados na minha conta mesmo que eu ensino a montar um aquário, então assim, é uma coisa simples, tá? Mas se você for comprar o seu aquário, compre o aquário de uma pessoa que você sabe já que tem um histórico, um bom histórico, obviamente, de montagens de aquário. Uma pessoa que você sabe que já montou o aquário de alguém, que o aquário está funcionando. Esse negócio de contratar o vidraceiro para montar o aquário, olha, infelizmente a gente tem péssimas histórias a respeito disso, tá? O fundo do aquário aqui ele está com vinil azul. Normalmente o pessoal usa preto, eu gosto bastante de usar o azul. E esse fundo aqui, como eu explico no meu vídeo colando adesivos, em fundo de aquário, em traseira de aquário, esse adesivo que ele serve, digamos assim, para quebrar um pouco desse efeito fantasma do peixe que chega aqui e se olha aqui, você olhando você confunde. E de você olhar pelo aquário também, ele quebra esse efeito. Então assim, um fundo preto, um fundo azul, um verde, seja a cor que for, ele quebra isso e dá um efeito bem mais bacana para o aquário. Ele realça também a cor dos peixes e das plantas, tá? E, enfim, é uma coisa bem barata de se fazer, bem fácil. E também tem a opção daqueles painéis de fundo, que são paisagens, que são fotos de peixinho, que são fotos de corais. Qualquer loja de aquarismo aí você acha esse tipo de painel. É bacana também, só que o que acontece? Esse painel ele se confunde com a decoração do seu aquário. Tem uma planta natural aqui no meio e tem uma planta artificial linda lá no fundo. Então acaba dando essa quebrada, assim, entendeu? Então por isso que a gente opta por uma cor, digamos assim, neutra, né? Um preto, um azul, ou até o verde nem tanto por causa das plantas, mas tem até branco. Então assim, esse fundo aqui faz toda a diferença e eu recomendo aí a vocês terem no aquário de vocês. Tá? Então isso aí, agora vamos para a próxima. Bom, vamos agora aí para a parte de iluminação, tá? Vamos colocar agora a iluminação só para ver se está tudo ok, porque depois do aquário montado, se caso der algum problema, caso não der algum encaixe, fica um pouquinho mais complicado de arrumar, tá? Muito se debate sobre iluminação de aquário. A gente tem várias tecnologias de lâmpadas compactas, eletrônicas, lâmpadas T5, halogênias, LED. Então assim, é difícil existir uma regra comum que dê certo em todos os aquários, mesmo porque nenhum aquário no mundo é igual ao outro, né? O que pode dar certo no meu aquário pode não dar certo no seu aquário. Qual que é a importância da iluminação num aquário? Primeiro, simular o dia e noite do peixe. É indispensável para o relógio biológico do peixe, o peixe saber quando é dia e quando é noite, tá? Por hábito, por alimentação, por tudo, tá? Então você tem que ter uma iluminação aí para o seu aquário, nem muito forte, nem muito fraca, e ligada aí de 8 a 10 horas por dia, simulando aí um dia e noite, tá? E isso vai regular o relógio biológico do seu peixe, vai deixar ele menos estressado. E sem contar que também vai realçar toda a beleza do seu aquário, né? Toda a decoração, as cores dos peixes, tudo que tem no teu aquário aí vai mostrar. Bom, a luz está apagada aqui só para vocês terem maior noção da efetividade da iluminação. Qualquer lâmpada pode ser usada no aquário, desde que a temperatura da cor, ou seja, a cor da luz das lâmpadas é medida em temperatura, em kelvins. Ela tem que ser entre 6.000 a 7.000 kelvins, tá? Ou seja, ela é a lâmpada super branca, luz do dia, tá? Esse tipo de lâmpada você encontra em mercado, em materiais de construção. Não precisa ser aquela lâmpada específica para aquários que custa uma fortuna. Uma simples lâmpada tubular dessas, desde que ela seja super branca, 6.000 a 7.000 kelvins, ela serve para o seu aquário, tá? A luminária, também existem vários modelos, vários aspectos. Aí tem a suspensa, tem aquela tampa que fecha totalmente o aquário, tem essa aqui que é uma luminária que acompanha o padrão do móvel, tem aquelas luminárias tipo de mesa que serve ali para um bocal. Todas elas vão dar certo para o aquário. Aí varia muito do gosto da estética, tá?
A única importância da luz é que ela seja entre 6.000 e 7.000 kelvins. Isso aí está expresso já na embalagem da lâmpada, está sempre lá 6.400K, 6.000K, 7.000K, alguma coisa assim. Mais que isso pode ser usado, mas é muito difícil você achar uma lâmpada acima de 7.000 kelvins normalmente. Daí já entra já entram as lâmpadas especiais para aquário, que custam um absurdo de caro, que duram pouco tempo. Então você pode usar aí uma lâmpada comum mesmo, uma lâmpada dessas que você usa na sua casa. Tá? E quantas lâmpadas usar? Daí, bom, isso também depende muito. Nosso aquário aqui, e também o que eu recomendo para um aquarista aí que está começando, é colocar sim plantas naturais, mas plantas de fácil cultivo. Ou seja, é uma planta que se tiver água e luz dentro do seu aquário, ela vai crescer e vai se desenvolver. Tá? Então assim, a segunda coisa importante da luz também é para as plantas. Né? Sem a luz, a planta não cresce, a planta não vai para frente. Então, é um cálculo que normalmente o pessoal fala é 1 watt por litro. Ou seja, se a lâmpada tem 30 watts, um aquário daria para um aquário de 30 litros. Eu acho isso, digamos assim, muito aberto, porque a luz do LED é diferente da luz HQI, que é diferente de todas as outras luzes. Aí existe uma outra medida em lumens, que é a intensidade de luz, que ela funciona, digamos assim, um pouco melhor do que essa a respeito dos watts. Mas então, o que a gente precisa? Eu recomendo, tá? Recomendo 0,3 a meio watts, a 0,5 watts por litro d'água. Ou seja, um aquário igual esse aqui de 140 litros, se a gente pode colocar aí, digamos, mais ou menos 50 a 60 watts de luz. Isso seja de qualquer luz, de LED, de luz eletrônica, de lâmpada eletrônica compacta, de lâmpada tubular. Já é uma luz mais que o suficiente para manter o dia e a noite, simular o dia e a noite e manter as suas plantas do seu aquário. Quanto a luminária, existem vários formatos. Normalmente é aquela que é uma caixa aqui, fechada. Ela não é tão boa assim porque ela impede um pouco a troca gasosa da água, a oxigenação da água. Vou estar explicando isso um pouco mais pra frente. De preferência, uma que seja bem aberta, mais ou menos como essa, assim. Tá? Que você consiga visualizar bastante, que a água, digamos, respire bem. Tá? Essa aqui foi eu mesmo que fiz, ela é uma luminária com LEDs. Tá? Ela encaixa, ela sai, ela é bem móvel assim. E essa aqui ela já é suficiente para esse aquário aqui, tanto que eu tenho uma igual usando num aquário exatamente do mesmo tamanho, com plantas já de fácil cultivo. Então essa aqui é a importância da iluminação. Só lembrando, entre 6.000 e 7.000 kelvins, a temperatura da cor, que é a super branca, tá? E de mais ou menos 0,30 a 0,50 watts por litro do aquário. Ou seja, um aquário de 100 litros, você colocaria aí a partir de 30 watts de iluminação para o seu aquário, que já vai manter as plantas naturais aí de fácil cultivo. Tá? Pessoal dos plantados aí que está assistindo o vídeo, isso aí não tem nada a ver com o aquário de vocês, tá? Não vem me chamar de louco lá depois não. Tá? Então isso aí, iluminação falada, vamos partir para a próxima. Muito bem, iluminação toda acertada, vamos então vamos começar a montagem do aquário. Tá? Existem inúmeras aí, cascalho, areia, concha moída, que vai no fundo do aquário fazendo a função de substrato. Tá? Para quem está iniciando, para quem está começando, uma recomendação pessoal e também muita gente experiente recomenda é o uso do cascalho de rio médio ou areião de rio médio. Não pode ser muito fino porque com o tempo compacta e o enraizamento das plantas, já que aqui vão plantas naturais, é um pouco prejudicado. Quando é muito fino, também o cascalho, você tem algum peixe que revira o fundo, ele acaba subindo muito para a água e acaba sujando a água, então não é muito bacana também. E se for muito grosso, o enraizamento também é prejudicado. Então, depois que estiver no local aqui tudo acertadinho, eu vou chegar com a câmera mais perto para mostrar para vocês. Mas assim, são pedrinhas de rio entre 2 a 3 milímetros. Tá? Elas são pedras neutras, que não alteram nem o padrão da água, mais pra frente eu vou estar falando disso também. E assim, a cor dela
na minha opinião, é uma cor bem bacana, porque depois de molhada ela parece assim, puxa um caramelo e tal, igual o fundo de rio mesmo. E, então a vantagem dela é que não aparece muita sujeira. Então assim, para quem está começando, é ideal. É barato, custa em média R$3 o quilo. É fácil manutenção, não aparece muito sujeira. Não altera o padrão da água, tá? E é bem fácil de conseguir. Qualquer loja de aquarismo aí tem, ou você mesmo pode pegar areia e tratar essa areia e fazer. Se você digitar aí no Google aí como tratar areia para aquários, vai aparecer aí vários tutoriais de como fazer. Tá? Você vai comprar esse areião de rio, ele vai vir sujo. Tá? Ele vem pré-lavado, digamos assim. Chegando na sua casa, você vai ter que colocar dentro de um balde, gastar muita água e limpar bastante. Porque quanto mais você limpar, melhor vai ser para o seu aquário. Porque assim que você acabar de montar, a água já vai estar limpa e cristalina. E assim é uma recomendação pessoal minha: se você tiver a oportunidade, tiver como fazer isso na sua casa, dê uma fervida na hora que você estiver lavando. Porque você fervendo, você mata qualquer micro-organismo, qualquer germezinho, qualquer coisa que pode prejudicar no seu aquário futuramente. Então, se você puder, coloca na panela, dá uma cozinhada lá até ferver. Porque isso aí só tem, digamos assim, um pouquinho de trabalho a mais. Tem gente que fala que é desnecessário, mas eu acho que se você puder fazer, não custa. Pode te evitar um problema bem sério no futuro, tá? Então tá aqui o cascalho de rio. A quantidade não existe limite para a quantidade. Se eu quiser encher até a metade do meu aquário de cascalho, não tem problema nenhum. Porque diferente daqueles aquários de antigamente, que aquele filtrão no fundo, aquela placa, esse aquário não vai isso. Tá? Mais pra frente, fazendo filtragem, eu vou explicar melhor. Então assim, não existe limite para a quantidade. Tá? Você pode colocar o quanto você quiser, desde que faça aí uma camadinha de 2 a 3 centímetros no fundo do seu aquário. Aí vai dentro da estética que você quiser, né? Eu gosto de colocar bastantinho e tal, mas isso aí é irrelevante, tá? Então tá aqui no cascalho. Vamos levar mais aqui. Pode ver que a hora que você joga, que você abre o pacote ali, ele rende bastante. Lembrando que esse cascalho aqui é uma das melhores opções e mais baratos também. A partir de R$3 aí você acha para comprar o quilo. E ele é bem bacana. Ele vai suprir todas as necessidades do seu aquário. Aparentemente você dá uma espalhada aqui, tá? Mas depois a gente vai arrumar melhor isso aqui. Tá? Na verdade, é mais fácil você colocar ele molhado aqui. Tá? Eu estou colocando seco, porque eu acabei de tirar do pacote. Normalmente se coloca molhado porque você recém lavou, né, o cascalho. Mas esse aqui já está lavado, já foi lavado, foi esterilizado e seco. Então esse aqui ele vai seco mesmo para dentro do aquário. Depois a gente dá uma arrumadinha melhor, a hora que a gente estiver montando o próximo passo. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês qual que é esse cascalho, ó. Tá vendo? São pedrinhas de cores aí. Tem branca, tem preta, tem caramelo. Depois de molhada ela muda um pouquinho a cor, ela puxa um pouquinho mais a cor, fica bem bacana. Esse é o cascalho de rio médio, mais recomendado aí para o seu aquário. Bom, vamos começar então a montagem da nossa decoração do aquário. Os mais sofisticados aí chamam isso de hardscape, tá? Como é um aquário básico, aqui a gente já usou aqui um substrato bem simples, bem fácil de manter e de cuidar. A gente vai usar coisas bem básicas, assim, coisas que é bem fácil de encontrar. E de preferência tudo natural, tá? Você vai colocar um tronco, coloca um tronco natural. Você vai colocar uma pedra, pega uma pedra que você tipo de rio, ou uma pedra que você sabe que não vai alterar o padrão da água e coloca, tá? Esse negócio de enfeitinho, barquinho, baú do tesouro, caveirinha, esse tipo de coisa, não que não pode
Poder pode, você pode colocar. Mas acontece que como aquelas pedrinhas coloridas de fundo de aquário, esse tipo de enfeite, com o passar dos anos, e isso aí a gente está falando 5, 10 anos, ele acaba desbotando. Na minha opinião, tá? Se está desbotando, essa tinta está indo para algum lugar. Se está saindo a tinta está indo para algum lugar. Na minha opinião, então, o que acontece? Eu acho que esses produtos acabam saindo na água. Seja resina, seja tinta, seja qualquer coisa. Então, assim, e sem contar que nada melhor do que um ambiente bem natural para o peixe. Então, se você vai colocar alguma coisa dentro do seu aquário, prefira coisas naturais. De plantas a troncos a pedras mesmo. Nada de artificial no aquário, tá, moçada? E você só tem a ganhar com isso, e sem contar que o ambiente fica muito mais bacana, tá? Um dos grandes problemas de colocar tronco natural no aquário, primeiro, ele boia, né? Segundo, não dá para ser qualquer tronco. E de preferência, os troncos que são vendidos em lojas de aquarismo eles já são de aroeira, raiz de cerne, alguma coisa assim, tá? Mas mesmo assim ele não vem tratado, o tronco não vem tratado. Como que é feito esse tratamento do tronco? Não vou me delongar muito aqui, mas é assim, basicamente você tem que deixar esse tronco imerso em água até que ele pare de soltar aquela pigmentação, aquilo que fica turvando a água, deixando a água com cor de chá. Tá? Para isso você deixa o tronco dentro do balde, de preferência com uma bombinha de circulação de água circulando. Deixa ele até ele começar a afundar e até ele não soltar mais essa pigmentação do aquário. Mas mesmo assim tem troncos que não afundam, eles boiam. O que você pode fazer? Você pode prender um pedaço de cerâmica, piso cerâmico mesmo, no fundo no tronco, né? Que ele vai ficar no fundo ali no substrato e não vai aparecer. A cerâmica não altera em nada a água. E pode ser também um pedaço de vidro. E daí o que acontece? Você vai pôr ele aqui, ó. Aí, ó. Enterrou, sumiu a cerâmica, tá? E é a garantia que ele vai ficar no fundo. Ele vai ficar ali amarrado no fundo. Você pode amarrar com fiozinho de nylon, uma cinta plástica, com qualquer coisa você pode amarrar. Tá? E você escolhe a melhor posição aqui, deixar ele meio viradinho. Isso aí vai do gosto do freguês, tá? Só dar uma ajeitadinha aqui. E tá lá. É uma ótima solução para um tronco. Esse tronco aqui ele já foi tratado, mas como ele está muito tempo fora d'água, eu não tenho certeza, mas provavelmente ele boiaria. Então o que eu fiz? Eu amarrei a cerâmica embaixo aqui desse tronco. Tá? Então já está um tronco aqui bem bonito, já dá um aspecto legal aí pro aquário. Vou colocar algumas pedras aqui. Nada muito assim, muito bem pensado, bem elaborado. Vou colocar umas pedras aqui só para dizer que coloquei, tá? As pedras, basicamente você pode usar grande variedade de tipos de pedra. O que você faz para descobrir se a pedra altera o padrão da água ou não? Pinga vinagre na pedra, diretamente na pedra. Joga umas gotas de vinagre. Se borbulhar, essa pedra vai alcalinizar o pH da água. Mais pra frente eu vou estar falando disso. Então, de preferência, não usa. Tá? Normalmente, essas pedras de rio, dificilmente elas vão alcalinizar a água. E elas são, digamos assim, pedras neutras, né? Tem aqui, você vai achar aí variedade de cores, de tamanhos, de formatos. Vou colocar alguma coisa aqui só para estar demonstrando, nem vou elaborar muito aqui, tá? Então tá aí. Tem pessoas aí que ficam imaginando insetar o hardscape por dias e dias e dias, que se espelham em outros hardscapes, que tentam copiar outros hardscapes. Mas isso aqui, na minha opinião, tem que ser montado pelo aquarista e tem que, digamos assim, representar o gosto pessoal do aquarista. Tá? Tem muita gente aí que fica naquela de, mas e se eu mudar essa pedra 2 centímetros assim? Mas e se eu mudar a inclinação dela aqui? Bom, isso aí já vai do gosto de cada um, mas eu aconselho que o próprio aquarista monte o seu hardscape, que ele reflita um pouco da personalidade do aquarista também, né? O que seria de nós se todos os aquários do mundo fossem uns iguais aos outros? E normalmente a gente vê a internet afora e aqueles aquários lindos, com o tal gramadinho, e com plantas maravilhosas, e a gente se espelha muito e a gente acha que é fácil chegar naquilo. Primeiro, a grande maioria
dos aquários mais lindos que existem, eles são montados especificamente para um concurso de aquascaping, que chama. É um concurso para escolher o melhor aquário. Ou seja, aquele aquário é montado, é tirado foto, ou é julgado, o que seja, e esse aquário é desmontado. Ou seja, existem aquários que são impossíveis de se manter naquele padrão de beleza para sempre. A prova disso é que muitos desses aquários não tem peixe. Normalmente você vê fotos desses aquários, ou até mesmo vídeos, não tem peixe dentro do aquário. Por quê? Porque o peixe desregularia todo aquele sistema. Ele ia fuçar nas plantas, ele ia sujar o aquário. Então, normalmente, aqueles aquários, os mais lindos que a gente vê, infelizmente, eles são simplesmente montados para um concurso e desmontados. É possível se tirar ideias disso? Claro, muitas ideias são tiradas disso. Mas imitar, querer um aquário daquele no dia a dia da sua casa, não é impossível, mas vai exigir, olha, muita prática, muito conhecimento, muita experiência do aquarista. Tá, então vamos partir para a próxima parte aqui, que vai ser as plantas. Esse aí vai ser bem bacana. Bom, moçada, como vocês podem ver aí, estou começando a encher o aquário para facilitar um pouco no plantio das plantinhas. Tá? Tem gente que gosta de plantar a meia água, tem gente que gosta de plantar totalmente cheio, tem gente que gosta de plantar com água ali na linha do substrato. Eu vou encher aí uns 10 centímetros aí, que é o que eu gosto de manter aí para fazer o plantio. E assim, só para falar um pouquinho da água que vai no aquário, o pessoal fala de água de poço artesiano, água da chuva, água do rio, água da bica, água mineral, água oxigenada, não, brincadeira. Mas é assim, que água que você deve usar? A da torneira. Usa sempre a água da torneira. Mas e o cloro e isso e aquilo e aquilo outro? É por isso que você vai ter um produto que você vai usar depois para eliminar esse cloro. Aqui, como a gente não tem biologia nenhuma no aquário, a gente não tem nenhum peixe, não tem nada, pode ser essa água de cloro mesmo, tá? Que vai enchendo aí lentamente. Normalmente o pessoal põe aí um pratinho aqui no fundo para a água cair em cima do prato e não bagunçar muito o substrato, não bagunçar muito o cascalho. Eu deixo encher aí lentamente, coloco sempre a água direcionada em cima de uma pedra, de um tronco aí, para evitar isso de colocar o pratinho. Mas de qualquer forma, bagunçando ou não, depois você sempre vai ter que dar uma arrumadinha aí no cascalho, tá? Então assim, muitos falam sobre essa água, eu tenho que usar água disso, água daquilo. Água da torneira, moçada. A água da torneira, um bom condicionador de água. Anticloro, elimina apenas o cloro. Um bom condicionador vai eliminar todas as impurezas da água, praticamente todas as impurezas da água. E a princípio você pode colocar a água da torneira diretamente aqui, se não tem nada aqui que vai interferir, que o cloro vai interferir. Então é só deixar enchendo aí até o nível que você acha que mais lhe convenha para você começar a fazer o plantio aí das plantinhas. Bom, moçada, com substrato molhado, ou já semi aí com alguns centímetros de água, se quiser, você pode dar uma puxada nele para trás do aquário. Tá? Talvez você poderia até ter feito isso antes de colocar a sua decoração, mas eu prefiro fazer depois, porque daí você tem uma noção de quanto fazer. Ou seja, levemente angulado para frente, por dois motivos. Ele dá uma ambientação melhor para o aquário, tá? E também a sujeira, todo o acúmulo de sujeira, ele tende a ir para frente, onde é mais fácil de você limpar. Então assim, você faz uma leve angulaçãozinha assim, dá uma ambientação mais bacana e melhora também para essa questão de limpeza, tá? Não é obrigatoriamente para fazer isso aí, mas eu gosto de fazer bem de levezinho, assim, bem pouquinha coisa. Mas isso aí vai do gosto, não tem... Se quiser fazer até o contrário, angulado para trás também, não tem problema. Então tá, enquanto vai enchendo aí, vou falar um pouco mais das plantas. Quando se fala em planta natural em aquário, o pessoal já pensa que tem que ir adubo, que tem que ir fertilizante, que tem que isso, que tem que ir aquilo. Claro, concordo. Porém, existe um grupo amplo, vasto, com bastante espécies de planta, porque como eu falei anteriormente, se tiver água, tiver luz dentro do seu aquário, elas vão se desenvolver. Claro que se tiver uma fertilização a mais, tiver um substrato fértil, que é uma camada de cascalho já com fertilizante, ela também vai crescer muito melhor. Mas digamos assim, você não precisa, a primeira instância, a primeira aquário, você gastar seu dinheiro com isso.
tá? Você simplesmente colocando as plantinhas aqui, elas vão crescer, vão se desenvolver e vão ajudar na filtragem do aquário, porque assim como na atmosfera as plantas consomem o gás carbônico, liberando oxigênio limpo para a atmosfera, no aquário ocorre como é que eu posso dizer, uma fotossíntese assim, parecida. Ela retira as impurezas da água e manda uma água limpa de novo para o aquário, mais ou menos assim. Não vou entrar muito em detalhes aí, porque isso é uma coisa bem complicada. E são plantas bem baratinhas, vai pagar aí R$2, R$3 uma mudinha de cada planta, que vão dar um ambiente totalmente natural para o seu aquário, vão ajudar na filtragem. E o peixe também adora a planta, tanto que dependendo do peixe ele dá uma mordiscada ali, dá uma beliscada na planta ali só para variar no cardápio, tá? Claro que existem peixes que vão comer todas as plantas, tá? Mais pra frente a gente vai falar disso. Mas enfim, planta natural em aquário hoje é muito fácil ter e só traz benefício. Então assim, eu recomendo você colocar uma planta natural, nada de plástico, nada daquelas coisas no aquário. Vamos começar aqui. Uma planta bem bacana, que eu acho, cresce bastante, tá? Essa aqui, ó. Ela é a higrófila de rio, tá? Existe uma grande variação de higrófilas. Eu gosto particularmente dessa aqui porque ela tem o caulezinho mais escurinho, ela cresce bastante, cresce bacana, ela fica parecendo um coqueirinho assim, é bem bacana. Aqui já tá um raminho aqui, e aqui não tem segredo, sabe? É só pegar e enterrar. Tá? Dá uma calçadinha bem assim nas bordinhas. Tá? E de preferência as plantas maiores na parte de trás. Obviamente que você não vai plantar um monte de planta alta aqui, porque ela vai tampar a sua visão, né? Então assim, as plantas que crescem com crescimento maior, de preferência plantar na parte de trás do aquário. Tá? Tem aqui outra mudinha de higrófila. Então já está um raminho aqui. E assim, uma plantinha bem baratinha, custa R$2,50 cada raminho desse. E ele é bem bacana, tá? O jeito que você vai plantar aqui fica a seu critério. Você quer fazer moitinha, quer fazer separado, quer fazer um jardinzinho, quer fazer o que for. Mas fica aí a critério de cada um, como vai ser plantado. Tá? Vou colocar outra planta aqui. Essa planta é um pouquinho mais exigente, tá? Mas eu já tive ela em aquários que a gente chama de low-tech, né? Que são esses aquários mais simples. E ela se desenvolveu bem, tá? Ela se desenvolveu bem, assim, claro, poderia ser desenvolvido melhor, mas ela se desenvolveu bem. Quando você compra as plantas, geralmente ela vem com uma folhinha amassada, excesso de raiz. O que você faz? Corta os excessos de raiz para criar uma raiz nova e corta as plantas amassadas também, tá? Você pode ver aqui que ela desenvolveu bem para cima. Normalmente eu tenho aqui alguns exemplos que ela se desenvolveu bastante pro lado, ficou uma toceira, mas essa aqui está bem bacana, está bem bonita. Também, chama amazonense essa planta, custa R$4 a muda, ela é um pouquinho mais cara, mas também vale a pena ter no aquário, que ela é bem bacana, como vocês estão vendo aqui. Parece até aquelas porcarias de plástico que te vendem na loja de aquarismo, porque fala que é impossível ter planta no aquário, né? Lembrando aí, planta onde quiser plantar, é você que manda. Vou colocar mais algumas aqui. Essas aqui são as mais clichêzonas do aquarismo. São as valisnérias. Essa aqui é a comum, tem a espiral também, que a folhinha dela faz um espiralzinho. O pessoal chama até de cebolinha d'água, isso aqui. É uma planta bem bacana, é uma planta que serve bem para esconder, digamos assim, tubulação de filtro, esse tipo de coisa. Planta que cresce absurdamente rápido. Eu já tive meus aquários, fiz a medição, semana após semana, porque nem eu estava acreditando, mas ela estava crescendo em média 10 centímetros por semana. Ela dá uma média aí de quase 1,5 cm por dia. Só que é um aquário, digamos assim, um aquário um pouquinho mais elaborado, fertilizado. Mesmo assim, um aquário simples, ela vai crescer aí, digamos aí, vamos colocar aí por baixo aí 5 centímetros por semana. E aqui não tem segredo, ó. Enterra, ela vem o rizoma, que chama essa parte aqui. Na verdade, não sei se chama rizoma dessa aqui, mas o bolo de raiz ali, né, moçada? Eu sempre gosto de fazer uma cortininha com elas aqui no fundo. E elas desenvolvem bem bacana essa planta aqui, também é bem baratinha, custa aí R$2
R$3 uma muda aqui. Aqui tem 3 mudas praticamente. A última ali quase não conta. E essa aqui que é a minha preferida. Essa aqui, eu não sei o nome científico dela, mas aqui a gente conhece ela como samambaia d'água. Ela é um pouquinho mais cara, custa R$5 essa aqui. Se desenvolve absurdamente rápido, tá? É uma planta que cresce muito rápido e a vantagem dessa planta aqui, quando ela cresce, ela solta uns galhos, um raminho, digamos assim, que esse raminho ele vai ficar flutuando. Automaticamente ele vira uma planta flutuante, o raminho. E você pode deixar ele flutuando, porque existem uma série de plantas flutuantes também, né, que com certeza agregam muita coisa aí pro aquário. Servem de abrigo pro peixe, alguma coisa assim. Então tá aí, ó. Claro que aqui não é nada muito bem elaborado, nada muito absurdo, mas já tá um aquarinho bacana, com plantas naturais. Aqui, se for contar aqui, não chega aí 15, 20 reais em plantas. Todas elas vão crescer bem, só manter a iluminação e vão ajudar aí na filtragem do aquário. Elas auxiliam aí bastante na filtragem do aquário. Então, esse negócio de planta de plástico aí, moçada, pula em fora, coloca aí uma plantinha natural, fica bem mais bacana, bem mais legal, bem mais elaborado. Então aí, agora vamos esperar terminar de encher pra gente dar continuidade aí, pra terminar logo isso aí. Isso aí, moçada, então, enquanto tá enchendo aí o nosso aquarinho, eu vou estar falando pra vocês aqui do aquecedor. Antigamente os aquecedores eles não vinham com o tal do termostato, então você ligava na tomada, ele esquentava, não tinha uma regulagem, então era complicado. Hoje em dia, a grande maioria dos aquecedores eles vêm com um termostato. O que é o termostato? O termostato ele é um dispositivo que ele vai desligar o aquecedor quando ele chegar a certa temperatura. Isso aqui é a coisa mais simples, mais útil que existe no aquarismo. Normalmente ele tem uma regulagem aqui ou na borda, tanto faz, dependendo da marca, né? Eu não ganho nada de marca nenhuma, de loja nenhuma, então eu não vou falar a marca dos produtos que eu vou usar aqui, tá? Mas é assim, você faz a regulagem aqui, vamos colocar aqui 25 a 27 graus, tá? Normalmente ele vem com essas ventosas, né, para você colar no vidro. Colou no vidro, você escolhe aí a melhor forma que você quer de fazer para colocar o melhor lugar. Eu vou colocar aqui na lateralzinha, que essa planta vai crescer e vai esconder com certeza ele. Grudou a ventosa, está na posição, é só ligar na tomada. Lembrando que a grande maioria dos equipamentos de aquário só se liga na tomada depois de estar imerso dentro d'água, seja bomba, seja filtro, seja aquecedor. Por quê? A própria água faz ou a lubrificação ou o resfriamento do equipamento. Então, ou seja, a gente só vai ligar na tomada a hora que ele estiver aqui totalmente submerso. Ele tem um LEDzinho aqui que acende a hora que ele está funcionando ou não, ou seja, como que ele funciona? Eu regulei ele para 25 graus, essa água aqui provavelmente está um pouco mais fria. Então ele vai aquecer a água até 25 graus e desligar. Quando a água começar a baixar essa temperatura para 24, ele liga de novo e vai manter essa água aquecida. E isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então isso aqui é muito importante ter no aquário. Aí o pessoal pensa assim, ah, mas eu moro aqui perto da porta do inferno e aqui é quente pra caramba, e então não vai precisar. Precisa. Dependente de onde você mora, você vai precisar. Porque o importante não é ele aquecer a água, o importante é ele manter essa água numa temperatura aceitável para o peixe. Porque o que acontece? Como aqui a gente tem muita pouca água, é bem diferente do rio. Caiu a temperatura lá fora do aquário, logo a temperatura de dentro do aquário vai cair também, se não tiver um aquecedor, obviamente. Então o que acontece? Isso aqui vai manter a água ali. A temperatura cai fora do aquário, dentro do aquário continua a mesma. Porque essa mudança brusca de temperatura faz muito mal para o peixe. Estressa o peixe, pode abaixar a umidade, pode causar doença. Então assim, mais importante que aquecer é manter a água sempre num patamar, sempre numa água aceitável.
A variação de temperatura de peixe não é muito grande. Geralmente 25 graus você consegue manter a grande maioria dos peixes. Salvo alguns peixes de água fria, alguns de água mais quente. Mas geralmente 25 graus você consegue manter aí uma grande variedade de peixes aí. Depois a gente vai estar falando mais a respeito dessa temperatura ideal para o peixe e coisa assim. Isso aí, moçada, o aquário já está cheio, ok? E então agora vamos falar um pouquinho do sistema de filtragem. O sistema de filtragem é uma coisa muito grande, muito ampla, que tem muitos modelos para todos os gostos, todos os bolsos. E o que eu recomendo aqui, o que eu vou ter aqui para mostrar para vocês sobre filtragem? É o filtro externo, modelo Hang-On, que é esse que fica penduradinho atrás do aquário. Ele está simplesmente solto aqui, ó. Ele tem um encaixezinho ali, fica bem bacana. Por que esse filtro? Porque é um filtro barato, porque é um filtro eficiente, é um filtro silencioso e é um filtro muito fácil de fazer a limpeza. E vai manter a água do seu aquário aí com certeza limpa e oxigenada. Esse negócio de ter um motorzinho para soltar bolinha dentro do aquário, isso aí já era, isso aí não existe mais não, moçada. Então assim, assim como eu falei do termostato, do aquecedor com termostato, esse filtro também ele não pode funcionar seco, ou seja, aqui ele está seco, né? Ele não pode funcionar seco porque senão ele queima, o motor dele é lubrificado e refrigerado pela água que ele vai circular. Qual que é o processo? A água ele vai puxar essa água daqui, vai passar por aqui, vai cair ali dentro. Aqui tem esses refis, ó, por onde a água vai passar para fazer a filtragem, tá? E ela vai voltar aqui em formato de cachoeirinha. Tem gente que chama esse filtro até inclusive de filtro cachoeirinha. Como ele não pode ser ligado a seco, a gente vai pega aqui um canequinho d'água, na verdade é um canecão, né? E pode jogar ali, sem medo. Pode jogar até encher o filtro, tá? E você vê que a água está caindo ali pela saída. Viu ali que caiu, certo? Aí, sendo assim o filtro cheio, tudo certinho dentro do aquário, tudo instalado, tudo plantas plantadas. Então a gente pode ligar já esse filtro, certo? E de quebra já ligar o termostato para manter essa água quente. Reparem que ele está puxando a água, certo? Essa água aqui ela está subindo lentamente. Então, por enquanto ele ainda faz barulho. Mas assim que ele puxar essa água, alguns minutinhos ele já puxa. E essa água já vai começar, ele vai ser bem silencioso, tá? E aqui ele tem uma tampa, né? Para evitar de cair algum mosquitinho, alguma coisa assim. E aqui ele tem uma regulagem de vazão, né? Regulagem de vazão, o que é uma regulagem de vazão? Ela é a potência da bomba. Essa bomba ela bombeia a 650 litros por hora, tá? Então aqui você regula para mais ou para menos. Como aqui esse filtro é até 140 litros e o aquário tem 140 litros, a gente vai deixar a vazão funcionando no máximo. Olha lá, ó. Já começou a cair a água lá, ó. Tá vendo a água ali? Ó, o barulho está diminuindo. E quase que como mágica, o barulho praticamente desaparece. Tá? É um filtro que vai ficar sempre ali pendurado. Ele vem com esses refis aqui, ó. Refis, que eles faz a filtragem da água. Para você se aprofundar um pouquinho mais no assunto, só dá uma breve leitura aí sobre filtragem que você vai entender como que esse filtro faz a filtragem correta da água. Eu não quero me prolongar ainda mais, né, porque o vídeo já está bem compridão. E de quebra aqui você pode ligar já o termostato, o aquecedor, né, para manter essa água aí bem na temperatura ideal. Pode ver que está ligado ali, ele já está funcionando. Ele ainda está fazendo esse barulhinho porque deve ter um pouquinho de ar dentro do sistema, mas assim que ele cessar esse barulho é sinal que já acabou todo o ar de dentro do sistema e está tudo certinho. Bom, moçada, então tá aí, nosso aquário está montado, filtro no lugar, aquecedor no lugar, plantas já no seu lugar, tudo certinho. Agora eu já coloquei a luminária em cima do aquário. E essa é a que eu chamo a horinha da mágica, né? Que é a hora que você coloca luz no aquário, que é praticamente a hora que você vai dar a vida para o aquário. Vamos ver aí como é que ficou. Tcharam! Deixa eu sair daqui, deixa eu olhar como é que ficou também. Bom, moçada, por enquanto é isso, né? Vocês podem ver que as plantas elas ainda estão meio
meio que miadinhas, meio que sem folhas e tal, mas isso aí tudo vai crescer, vai ficar tudo bem bacana. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai ficar bem legal isso aí. Deixa eu mostrar lá de pertinho como é que ficou. Tá aí, ó. Tá meio bagunçadona ainda, né? Mas as plantas elas vão crescer bastante, vão se ajeitar, né? O tronco ali, pedras. Cascalhinho que eu falei pra vocês, ó. Ele dá essa aparência meio caramelo, meio dourada, fica bem bacaninha mesmo. Tá? Lembrando que esse aquário eu montei só pra fazer o vídeo mesmo. Terminando o vídeo eu tô desmontando. Foi só pra mostrar pra vocês mesmo como que fica. Tá? Esse ficou o layout do meu aquário, que é o que, digamos assim, é o... Como ficou o aquário, né? Então é isso aí. Agora vamos para a parte dos produtos e tudo mais, que a gente vai usar para manter esse aquário. Bom, moçada, agora que o aquário está montado, está cheio, o filtro funcionando, água sendo aquecida já, vamos pôr peixe. Não é bem assim não é assim que funciona. Eu sei que é muito complicado você olhar para um aquário sem peixe. Eu sei que dá coceira, que dá vontade de colocar o peixe, mas tem que segurar o reggae, moçada. Tem que esperar. Primeira coisa, o que a gente vai colocar? Vamos colocar o anticloro, que na verdade ele é o condicionador de água. Antigamente se usava somente o anticloro, ele eliminava só o cloro. Mas aqui a gente tem um produto que é mais elaborado, que é bem mais bacana, que elimina cloro, chloramina, elimina amônia, elimina nitrito, nitrato, bom, é o que diz, né? E elimina metais pesados também da água, tá? Porque essa água, ela vem de torneira, ela vem com ferro, ela vem com chumbo, manganês, cobre. Pra gente não faz diferença alguma, mas pro peixe que está ali 24 horas por dia, que necessita dessa água, às vezes faz uma diferença. Então você compra um condicionador de água, tá? O fabricante determina como você vai usar e tal. Geralmente é 1 gota por litro, 2 gotas por litro, dependendo do fabricante, tá? Mas é um produto que funciona e é essencial para tornar a água da torneira uma água própria para o peixe, que é o condicionador de água. Não vou falar a marca aqui porque eu não dou nada da marca. Se eu quiser eu tenho que comprar e pagar caro. Bom, sendo assim a água já está sem nenhuma substância tóxica para o peixe. Porém, tem toda aquela fase que o pessoal fala de maturar água, de isso, de aquilo, que é nada mais nada menos que o ciclo da biologia, para a biologia do aquário se desenvolver. Eu não vou falar muito sobre isso porque é realmente uma coisa meio complicada, tá? Mas assim, é aquele tempo que você tem que esperar até a água ficar realmente própria para pôr o peixe. Isso pode variar de 20 a 40 dias, mais ou menos, tá? E realmente é um período meio complicado. Você vai olhar para o seu aquário com o filtro funcionando, com água aquecida, tudo prontinho, menos sem peixe. Então o pessoal, é um dos principais erros de quem está iniciando. O pessoal termina de montar o aquário e põe peixe. A filtragem ainda não está apta a fazer todo o processo que ela tem que fazer, e o peixe acaba morrendo por causa que a água está suja. Para evitar isso, existe um produto que chama ativador biológico. Esse ativador biológico ele vai encurtar muito esse período. São vários fabricantes, tá? O fabricante que eu uso ele fala que a partir do momento que você pingou o produto você pode já pôr o peixe. Eu nunca fiz isso. Eu sempre pinguei o produto e ele tem que pingar diariamente esse produto, até uma certa quantidade de dias. E eu não coloquei no primeiro dia, mas coloquei no terceiro dia e com sucesso. Nunca morreu algum peixe por algum tipo de problema relacionado a isso, tá? E esse produto aqui eu não vou pingar aqui porque esse aquário eu vou desmontar. Foi só para fazer o vídeo mesmo. Mas é assim, esse produto aqui você pinga uma certa quantidade no primeiro dia, geralmente é uma quantidade maior, e nos próximos 6 dias você vai pingando diariamente. Esse aqui vai ser mais ou menos umas 3 tampinhas por dia. Daí o fabricante diz que no primeiro dia pode pôr peixe, mas eu nunca quis arriscar. Tá? Esse ele encurta e você pode pôr o peixe num curto período. E então ele custa aí, depende muito da quantidade que vem na embalagem, mas ele não é um produto muito caro. Vale a pena. Eu já usei e vale a pena, certo? Então é isso aí. Bom, feito isso, água sem cloro, água própria, você esperou alguns dias, você vai colocar o seu peixe. O que você precisa saber a respeito dessa água que está aqui dentro? Você precisa saber o nível de pH dessa água. O pH é nada mais ou menos que
a alcalinidade ou a acidez da água. É o nível que tem tanto para ácidos ou para produtos alcalinos na água. Nesse aquário aqui, eu não vou chegar a fazer uma medição, mas provavelmente vai ser a mesma água que saiu da torneira, a água da torneira que saiu mais ou menos no pH neutro, que é 7.0, é mais ou menos a água que vai estar aqui, porque não tem nada aqui que vai alterar o pH. Então assim, você vai fazer a medição do seu pH, do seu aquário, depois de montar tudo certo. Baseado no pH do seu aquário é que você vai escolher o seu peixe, certo? Você tem lá um pH neutro, 7.0, você tem uma vasta aí, quantidade de peixes que você vai poder colocar nesse seu pH. Se for um pH alcalino, 7.4, 7.6, você vai criar um peixe de pH alcalino. Se for um pH ácido, abaixo de 7, 6.8, 6.5, você vai criar um peixe de pH ácido. Misturar os dois peixes, não que os peixes vão morrer, tá? Mas nenhum nem outro vão estar contentes. Um dos peixes vai estar sempre, digamos assim, ele vai estar sempre estressado, ele não vai se alimentar direito, ele não vai se desenvolver. Então assim, ou peixe água alcalina, ou peixe água ácida, ou os peixes neutros, né? Existe alguma faixinha de peixe que, digamos assim, que certo peixe é de 6.8 a 7.2 e o outro peixe é de 7.2 a 7.4. Então você até poderia colocar os dois juntos, mas não é tão recomendável. Ou você escolhe ou água ácida ou água alcalina, que é um dos principais testes que você vai fazer. Então você fez o teste, baseado no teste é que você vai atrás da sua fauna, ou seja, dos peixes que você vai colocar dentro do seu aquário. A respeito disso de colocar peixe dentro do aquário, a pergunta mais imbecil que eu escuto na minha vida é: quantos peixes dá para pôr no meu aquário? Dá para pôr meio tubarão, por exemplo, dá para pôr dentro do seu aquário. Ou dá para pôr 200 neonzinhos, 200 paulistinhas, que são peixes de pequeno porte. Então assim, você tem que ponderar isso, né? Todo peixe tem uma coisa que chama ficha técnica. A ficha técnica não é nada mais ou menos que as informações desse peixe. Você vai ter que estudar essa ficha técnica. Você vai pegar um peixe lá, vamos pegar um peixe, barbuzou, peixe de cardume, ou seja, já é um peixe que você não pode colocar um só dentro desse aquário. Você vai ter que colocar no mínimo 5, 8, quanto mais melhor na verdade. É um peixe de pH ácido, 6.8, é um peixe, digamos, não é o caso do barbus, que ele não é muito, mas é, digamos, peixe agressivo com de outras espécies. Alimentação. Na verdade, na ficha técnica você tem tudo, tá? É bem fácil você misturar as espécies, você cruzar esses dados e misturar as espécies. Mas assim, estudando a ficha técnica dos peixes, você vai conseguir determinar qual peixe você vai poder criar no seu aquário. A ficha técnica vai ter o tamanho que ele pode ficar quando adulto, se pode colocar outro igual a ele dentro do aquário, se pode deixar ele sozinho, tem tudo. Tudo que você precisa saber do peixe está na ficha técnica. Você coloca lá, ficha técnica de peixes, vai aparecer milhões de resultados. Estudando essa ficha técnica você vai saber quantos e quais peixes você pode colocar no aquário, quais você pode misturar, quais você não pode. Então não tem segredo. Quer saber o que você pode e o que você não pode? Estuda a ficha técnica do peixe. Tá aí, tá na internet, de graça para todo mundo ver. Tá? Então é só você ver lá o que pode e o que não pode, e você vai determinar aí o quantos e o que você pode colocar dentro do seu aquário. E uma ideia bacana também, que nem sempre é seguida, mas faz toda a diferença, é você não simplesmente chegar lá na loja, comprar 20 peixes, você estudou, você viu, meu aquário cabe 20 peixes. Simplesmente chegar lá, comprar os 20 e colocar os 20 numa paulada só. É bom você colocando gradativamente, coloca 5 numa semana, espera, analisa, vê qual é o comportamento deles, vê se eles estão sempre ativos dentro do aquário, vê se eles não estão muito acanhados, se eles estão comendo direito. Daí na outra semana você põe mais 5, na outra semana você põe mais 5, e assim vai até chegar na lotação do seu aquário. Se você quiser deixar um pouquinho abaixo da lotação também é recomendado, é uma coisa mais legal assim de você deixar, que é mais fácil de você manter. Tá ok? E daí assim você pode determinar quais e quantos peixes você pode colocar. Existem peixes que têm a função de peixes limpadores, que você pode misturar, que é um peixe que vai ficar ali sempre no fundo. Ele não come fezes, Peixe não come
fezes, tá? Ele vai comer restinho de ração, alguma coisa que o outro peixe deixou passar, ele vai comer, tá certo? E é um peixe bacana que você tem que ter no aquário também. Tem peixe que limpam o vidro do aquário, eles vão estar sempre ali comendo um musguinho, aquela alguinha que cresce no vidro. Tem uma grande variedade de invertebrados também que você pode colocar no aquário. São caramujos, camarões? Caramões? Nossa, que coisa horrível. Camarões, tá? Normalmente não se mistura aquário de camarões, só camarões, mas dependendo da situação, você até pode colocar camarões de água doce no seu aquário. Mas é assim, você pode, estudando as espécies, você vai determinar bem, às vezes é meio chato, é uma leitura grande e tal, mas você vai determinar o que você pode colocar e o que você não pode colocar dentro do seu aquário. É isso aí. Bom, moçada, é isso aí. Então tá lá seu aquário lindo, bonito, divino, maravilhoso, peixes alegres, felizes e contentes, nadando para lá e para cá, sempre buscando alimento. Lembrando que um peixe saudável é um peixe que está sempre ativo, sempre buscando alimento. Se ele não estiver assim, se ele estiver acanhado, se ele estiver muito no fundo, muito na superfície, alguma coisa está de errado. Você tem que parar, tem que dar uma estudadinha, tem que perguntar para ver o que está acontecendo com o seu peixe para tentar salvar seu peixe. Lembrando que nada de jogar na privada, moçada. Peixe é um animal que sente fome, sente frio, que não merece ter um destino assim só porque está doentinho, sabe? Então sempre prestar atenção, ver se está tudo certinho. Mas estando tudo certinho no seu aquário, você olha que o aquário já está meio sujinho, como é que você vai fazer para limpar? Bom, vamos começar pelos vidros. Pelos vidros você pode pegar um aparato parecido com esse. Esse aqui foi eu que fiz, de alumínio não é muito bom. Normalmente é um cabinho plástico, mais bacaninho. Aqui é uma esponjinha, uma esponja comum, né? Vai colocar lá dentro do aquário e vai fazer a escovação dos vidros. Limpar toda a água, uma sujeirinha que tem lá no vidro, tá? Risca o aquário? Não, não risca o aquário. Jamais uma esponja iria riscar. O que que risca? O que que risca é o cara ir lá, pegar uma pedrinha junto e puxar. E isso risca o vidro do aquário. E riscou, já viu, né? Riscou, não tira mais. Infelizmente, o risco vai ficar ali incomodando para sempre. Assim é feita a limpeza dos vidros, tá? Por fora você pode passar um paninho com álcool mesmo, qualquer coisa, mas por dentro aí você faz essa limpeza. Já para fazer a limpeza do substrato, que sempre vai ficar um restinho de ração, fezes de peixe, alguma coisa assim, você vai usar um pedaço de mangueira, um balde, tá? Coloca a mangueira lá dentro da linha da água, suga ela, dá uma sugada, igual roubar gasolina, que isso eu sei que vocês sabem fazer, tá? E a hora que a água começar a sair, você coloca ela dentro do balde, esquece ela um pouco e vem fazendo uma sifonagem, uma aspiragem, na verdade, da água, da sujeira. Vai saindo a água e vai puxar a sujeira junto. A sujeira é bem mais leve que as pedras, né? Então ela vai sujar, vai vir junto a sujeira aqui. Tá? Você faz toda a extensão do aquário, suga toda a sujeirinha, é um pouquinho complicado, mas isso aí você vai fazer só quando tiver necessidade. Só quando você achar que estiver muito sujo, 20 dias, 30 dias, um mês, 2, 3, dependendo muito de cada aquário. Cada aquário é um aquário, não existe uma regra assim de tanto tempo. Lembrando que a hora que você for fazer isso, de preferência desliga os equipamentos, né, para evitar do nível de água baixar muito e acabar queimando o equipamento. E depois, obviamente, você vai ter que repor essa água que você tirou. Isso é a tal chamada da TPA, troca parcial de água. A TPA ela não é assim uma coisa indispensável, porém faz muito bem para o aquário. Existem aquários aí que estão anos e anos sem uma TPA, sem uma troca de água e, no entanto, estão lá com peixes, com plantas bonitões. A TPA ela elimina uma série de substâncias que ficam no aquário que o filtro não consegue eliminar por completo, tá? E ela traz, digamos assim, um ar de novo para o aquário. Sabe quando a gente entra em casa e a nossa casa está com cheirinho de novo, assim, esse tipo de coisa? É mais ou menos isso que a TPA faz, né? Então, ou seja, a água que você sugou, que você jogar fora, você vai repor. Como que você vai repor? Pega a água da torneira, nada de bica, bacia, banheira, ou água da chuva, ou água benta, ou água oxigenada, nada disso. Água da torneira. Pinga o condicionador de água nessa água dentro de um balde, dentro de um recipiente. Aguarda aí uma meia horinha, tá? Não é tão necessário, mas aguarda uma meia hora e daí você põe essa água no aquário, tá? Aí que você pode pôr essa água no aquário e daí vai voltar, ligar os filtros, ligar aí o aquecedor, fazer o aquário funcionar normalmente. Essa é a manutenção, tá?
Não tem essa de desmontar, de tirar, de lavar e essas coisas. Essa é a manutenção que você vai fazer basicamente no seu aquário. Tá? E para você saber quando está na hora, quando não está na hora, além do comportamento dos peixes e da sujeira do seu aquário, existe uma sériezinha de testes que você pode fazer. O primeiro é o teste do pH, que eu já falei a respeito das espécies, né? Que você vai determinar o pH do seu aquário para colocar espécie X ou espécie Y no seu aquário. Esse teste de pH ele é bom você fazer gradativamente, cada 10, 15 dias, para você só acompanhar o pH do seu aquário, ver se ele está subindo, se ele está descendo, porque normalmente o pH é uma coisa mais estável no aquário, se você não introduziu nada de novo no aquário ou tirou alguma coisa do seu aquário. Tá? Então, de 10 a cada 15 dias você vai fazer um teste de pH. O teste de pH é muito simples de fazer, você compra aí numa loja de aquarismo, qualquer um sabe fazer. Tem o teste de amônia, que a amônia ela é a substância segregada pela fezes e urina dos peixes. Tá? Isso que é muito danoso para o peixe, faz muito mal a amônia no peixe, que é eliminada pela filtragem biológica. Tá? Então, assim, o peixe está ofegante, o peixe está muito na superfície, o peixe está com um comportamento inadequado, é porque tem amônia. Mas é assim, no mínimo uma vez por semana é bom você fazer um teste de amônia para ir sempre acompanhando, tá? esse teste de amônia. Se tem amônia no aquário, primeira coisa, faz uma TPA no seu aquário, troca aí metade da água do seu aquário e dá uma caprichada na filtragem biológica do seu aquário. Um aquário que tem uma filtragem boa, que tem uma quantidade de peixes adequada no seu aquário, dificilmente vai dar um pico de amônia. Dificilmente. Só se alguma coisa de errado, alguma coisa pifar, alguma coisa acontecer. Tá? Então assim, ficar ligado nessa amônia também, é um teste simples, você compra no loja de aquarismo e você fazer uma vez por semana e estar sempre de olho no comportamento dos peixes. O teste de nitrito, também ele é ali, digamos assim, a amônia é transformada por nitrito, pelo filtro. O nitrito ele é eliminado talvez pelas plantas, um pouco pela maior oxigenação da água, e, enfim, depende muito. Então assim, o teste de nitritos também é bom se fazer, sempre que você fizer um de amônia, faça um de nitrito, para você estar controlando os parâmetros da sua água, saber que se, além do comportamento dos peixes, que é a maior evidência de água certa ou água errada do aquário, você está acompanhando ali quimicamente, ali, vendo ali se está tudo certinho dentro dos padrões da sua água. Então assim, essa é a manutenção do seu aquário. Tá? Uma coisa simples, uma coisa que se você dedicar aí meia hora da sua semana, que seja, você vai conseguir fazer. No mais, é só alimentar os peixes 2 vezes por dia. E um dos grandes problemas de sujeira no aquário são restos de ração. Tá? Então a ração ela é uma substância que tem que ser consumida de 3 a 5 minutos pelos peixes. Mais que isso eles já não vão mais se interessar, ela vai ficar no fundo apodrecendo e sujando o seu aquário. Então assim, ração sempre de boa qualidade, pesquise aí uma ração de boa qualidade, ache uma pessoa que cria um peixe que vai criar, pergunte que ração dá, qual a alimentação. No mínimo 2 ou 3 variedades, porque a ração, para o peixe não enjoar, né? E você pode variar a alimentação também com alimentos vivos, com vegetais, com carne fresca, enfim. Porque assim, mas a ração não tem tudo que o peixe precisa? Tem. Mas acontece que, digamos assim, o que você gosta de comer? Eu gosto de lasanha e Coca-Cola. E você aguentaria comer lasanha e Coca-Cola pro resto da sua vida? O peixe também enjoa. O peixe também é um animal que vai querer variar a alimentação. Então assim, quanto mais variada a alimentação do seu peixe, melhor. Existem uma série de alimentos vivos para peixe, que são larvinhas de mosquito. Você dá uma pesquisada em alimentos vivos para peixe, você vai descobrir muita coisa bacana, muita coisa fácil de ter e barata. E alimento vivo é o melhor alimento que existe para o peixe. O melhor alimento que existe para o peixe é o alimento vivo. Fácil de criar, dá para você criar em casa. E é barato, é muito barato. Exige um pouquinho de paciência só, talvez aí, uma forcinha de vontade aí da pessoa. Então assim, pesquisem sobre alimentação, melhor alimentação para o seu peixe. Qual mais variada a alimentação, melhor vai ser a qualidade de vida do seu peixe, melhor vai ser a coloração, ele vai crescer mais rápido, se for o caso ele vai se reproduzir. Então assim, quanto mais variada a alimentação, melhor a vida do seu peixe. Então pesquise aí bastante e aprenda a dosar certinho ali para não sobrar no seu aquário, porque 90% aí da sujeira do seu aquário que faz mal aí vai ser ou fezes ou restos de ração. Então eu acho que é isso aí, para você manter o seu aquário é isso.
Não tem muito segredo, é uma coisa muito prazerosa, apesar de você ter que fazer essas limpezas, esse tipo de coisa, é uma coisa que você faz dando risada, é uma coisa que te faz... você limpa o aquário e limpa teu espírito, limpa a tua alma junto ali, é uma coisa meio fora da casinha, mas não deixa de ser verdade. E o aquário é isso, traz muita paz, traz muita calma para o ambiente. Se você tiver uma casa linda, decorada, perfeita, e tiver um aquário dentro, seus amigos vão chegar na sua casa, eles vão olhar para sua casa, mas quando eles saírem da sua casa, eles vão lembrar do quê? Do teu aquário. Eles sempre vão lembrar do teu aquário. Porque é uma coisa que fica na memória de cada um e é uma coisa inexplicável. Você senta na frente, você começa a olhar e você perde 1 hora, 2 horas, 3 horas ali do seu dia simplesmente olhando um peixe nadar. Parece uma coisa meio ridícula, mas é uma coisa muito maravilhosa que te traz uma paz interior aí muito grande. Bom, então eu acho que é isso. Eu espero aí que depois de ver esse vídeo vocês consigam ter e manter o aquário de vocês, que os peixes não sofram mais na mão de pessoas inexperientes e irresponsáveis. Não sei se eu falei tudo que tinha que falar, é muita coisa. Agradeço aí vocês que assistiram, tiveram saco para assistir tudo isso. E espero aí que vocês consigam manter o seu aquário aí bem tranquilamente. Espero que tenha ajudado. Se faltou alguma coisa, faltou falar alguma coisa, me desculpem. Pode ser que eu esteja errado em alguma coisa. Não sou o dono da verdade, nem aquarista eu me considero. Simplesmente me considero uma pessoa que gosta de aquário. Tá? E mais uma vez aí lembrando para os senhores aquaristas experientes que querem me criticar, que querem falar alguma coisa, querem dar um palpite, uma dica. Primeiro faz um vídeo. Primeiro você vai lá, faz um vídeo mais instrutivo que o meu. Depois você pode criticar o quanto você quiser. Porque tem muita gente que fala, mas pouca gente que faz. Eu sou uma das pessoas que faz. Isso aí, moçada. Valeu, muito obrigado, um grande abraço.